Oi, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Andréa, professora de artes. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, falar sobre o nosso tema de hoje. Esse vídeo vai estar disponível no canal Arte e Educação, canal que eu criei para postar as aulas e também para falar de outros assuntos relacionados à arte, relacionados à educação. A professora Carol também vai estar postando materiais lá para vocês. Então, visitem o canal, se inscrevam, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe também, né? O vídeo é importante, tá bom? E no final ou no início, ó, não esquece, tá? Deixar o like, que isso é importante. Comentem, né? Porque esses comentários é um feedback para a gente, para ver se, o que é que a gente precisa melhorar. É algo que eu estou começando agora, então para mim ainda é novo. Então, assim, tá caminhando, tá? Então, assim, vocês vão ajudar, né, a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Tá bom, gente? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Bom, nosso assunto de hoje, na verdade, é para finalizar o tema, né, sobre revista em quadrinho, onde o tema principal é revista em quadrinho é arte, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem da história em quadrinho, como foi que surgiu, como eram as primeiras histórias em quadrinhos, qual foi a primeira revista, certo? Então, vamos lá. Bom, gente, esse computador, às vezes... Vamos lá. Bom, essa aqui é a capa de uma das histórias em quadrinhos. E aí a gente pode ver o estilo do desenho, tudo isso vai influenciar de acordo com das histórias em quadrinhos. Ok, deixa eu só ver aqui, pronto. Quando foi que surgiu as histórias em quadrinhos, né? No Egito Antigo, em algumas tapeçarias medievais, existiam histórias que eram contadas, né, em forma de desenhos. Então, assim, a gente pode considerar que no Egito Antigo foram os primeiros passos, né, para a história em quadrinho que conhecemos hoje. Então, aqui é uma breve linha do tempo, digamos assim, né, dessas histórias em quadrinho. Então, surgiu no Egito Antigo, em forma de tapeçaria, né? Então eram apenas imagens, tá? Que não tinham falas e eram criados uma sequência, né? Uma série de desenhos. Em 1827, né, foi que aconteceu a primeira autoria oficial de quadrinhos. Então a gente tem o senhor Vix Boys, né? Desculpa, gente, a pronúncia, tá? Você sabe que a Pro André é maravilhosa em algumas pronúncias. Então, ele foi o personagem principal da história do suíço Rudolf Tuck. Em 1865, o alemão, né, Yelm Busch elaborou o quadrinho Max e Moritz.
Em 1889, nós temos a família Fenouillat, né, do francês Christophe. Em 1895, nós temos o americano, né, Yellow Kid, que é aquela primeira imagem que a gente viu. E aí, o que acontece aqui, né? Na história em quadrinho do Yellow Kid, começou a se utilizar os balões para criar falas. Até então, né, até 1889, não tinham balões. Os personagens estavam ali desenhados, tinha uma espécie de narração na história, né? Então, Richard Felton Woodcock, né, ele começou a introduzir nas suas histórias os balões, né, com falas dos personagens. E começou a dividir a história em pedaços, né, em quadros. Qual era a intenção das histórias do Yellow Kid? Era a utilização do humor. Tá? Em 1897, as onomatopeias e sinais começaram a aparecer. Né? Rudolf Dirks, ele criou, né, a história em quadrinhos Sobrinhos do Capitão, e além dos balões, começaram a ser introduzidas onomatopeias, sinais gráficos, né? Lembrando que as onomatopeias são os sons, né, que são retratados nas revistas em quadrinhos. Em 1911, nos Estados Unidos, surgiu os primeiros livros em quadrinhos, em histórias em quadrinhos, que foi Ned e Jeff, né, de Doug Fisher. Em 1920, o Gato Félix, né, e o Mickey Mouse, que eram desenhos animados, foram adaptados em desenhos em quadrinhos, só que não eram revistas, eram tirinhas, que são pequenas histórias, geralmente tem 3 a 4 quadros nessas histórias, e elas eram colocadas em jornais, certo? Então, aqui é a origem da história em quadrinho, tá? Agora vocês vão ver pedaços de histórias de cada um desse período, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, olha só como era a estrutura, né? Os desenhos não tinham tanta elaboração, certo? Aqui a gente tem a família, né, do francês, Cristo, família Fenouillat, né? Aqui a gente vê que não tem uma separação, você tem que perceber qual é a sequência aqui da história. E Yellow Kid, olha, as falas destinadas para os personagens. Aqui, sobrinhos, né, do capitão, onde a gente vê aqui as onomatopeias, certo? Matt e Jeff, que a gente tem as onomatopeias aqui também, tá? E o gato Félix, né? E o Mickey Mouse, né? Que é algo mais próximo a vocês, certo? As outras revistas não, né? As outras histórias não, mas talvez aqui, Gato Félix, alguém tenha tido contato, já tenha visto, mas Mickey Mouse é algo mais próximo a você, certo? Então, essas foram as imagens que eu consegui encontrar. Eu acho interessante que vocês vejam como são essas, como eram, né? Essas histórias, tá bom? Vamos lá, então. Mas no Brasil, quando aconteceu
quando surgiu, né? As primeiras histórias em quadrinhos, quem trouxe. Então, a gente tem o italiano Angelo Agostini, desculpa, né? Que morava no Brasil e em 1864 ele criou, né, a primeira história em quadrinho, que foi, né, As Aventuras de Nhonkin. Em 1905 surgiu a revista Tico Tico, Tico Tico, que foi a primeira revista brasileira em quadrinhos, né, história em quadrinhos. E a partir daí, a popularidade das revistas em quadrinhos cresceu muito, muito mesmo. Então, em 1937, né, Adolfo Eisen criou a revista Mirim, né? E depois veio a revista Gibi, 1939. Victor Civita fundou a Editora Abril e lançou em 1950 a revista Pato Donald, onde ele trouxe pela primeira vez um personagem da Disney para o Brasil. Aí em 1960, Ziraldo, que é um cartunista, criou a revista em quadrinho Pererê, né, de Supermãe, ou a Supermãe, e a que é mais conhecida, Menino Maluquinho. Pererê tem como enfoque, né, os temas ecológicos, personagens tipicamente brasileiros. E Menino Maluquinho é aquele menino, né, que tem muita imaginação, é muito criativo. A Supermãe, todas essas revistas são relacionadas com temas, né, com assuntos bem típicos do Brasil, certo? Enfatizando os personagens brasileiros. E outro destaque nós temos, né, a nossa Turma da Mônica, Maurício de Souza, que em 1960 também, né, lançou a Turma da Mônica e até hoje nós temos aí, né, tanto o Menino Maluquinho quanto a Turma da Mônica. A Turma da Mônica. No caso da Turma da Mônica, né, Maurício criou também, para acompanhar a geração que acompanha ele em suas revistas, ele criou a Turma da Mônica Teen, né? Que para não perder justamente o seu público, certo, gente? Então aqui, né, a gente vai ver algumas imagens, né? As Aventuras de Nhonkin, que foi a primeira história em quadrinho no Brasil, de Angelo Agostini, né, italiano. Aqui a gente tem a primeira revista em quadrinho, né? O Tico Tico. Aí, aqui é Mirim, que a gente vê aqui, de temas relacionados à questão do Brasil, né? Quatro aves, nós temos o Pato Donald, tá? Primeiro, né? E aqui são as três publicações, né? As três histórias em quadrinhos, né? Que Ziraldo escreveu, que a gente tem o Pererê, que é esse índio, Supermãe, né? E percebam que Ziraldo tem um traçado diferente, né? De Maurício de Souza, certo? E aonde ele, né, as letras, né, cada revista traz um aspecto diferente, né, no traçado. Isso vai ser importante vamos criar as nossas revistas em quadrinhos. Certo, gente? Vamos lá, então. Bom, para finalizar, né, eu lancei aqui uma atividade para vocês fazerem, criar no seu caderno de desenho na folha de ofício
uma HQ, uma história em quadrinho, inspirada nas primeiras histórias desse tipo. Para isso, não use quadrinhos, faça uma sequência de imagens que mostram um acontecimento, não use balões. Ele pode ser, essa história pode ser colorida ou em preto e branco, não tem problema. Então, aqui eu tenho um exemplo, que vocês vão pegar esse exemplo e vão criar. Percebam que não tem balões, ó. Tem apenas algumas narrações. Então, vocês podem fazer dessa forma também. Certo, gente? Ok. Então, estamos finalizando agora. O tema é história em quadrinho é arte. Estamos finalizando. E as próximas aulas eu vou falar sobre as características, da criação de história em quadrinho, onde vamos falar sobre cada característica e nós vamos fazer atividades, certo? Então, é um assunto que não vai acabar só com a finalização, dos temas do módulo, tá? Agora a gente vai vir para a parte prática, certo, gente? Então, é importante que vocês entrem no canal, mais uma vez, lembrando, façam o comentário de vocês, dê um like lá para a prova, que a prova precisa saber se ela está indo pelo caminho certo. E dê sugestões, é importante, a participação de vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.